a estrutura de gramática, ela vem como um componente, mas ela não é a coisa mais importante. Tanto que se você estuda muito estrutura, muita gramática, você vira um perfeccionista e não consegue falar, fica totalmente travado. Tá. Então fica aquele cálculo, né, de, será que é com S, será que tira isso, é o do, é o das? Isso te impede de lapidar depois, porque a gramática você vai lapidando, a gente tá sempre em melhoria, né? Está no ar mais um Intercâmbio Austrália Podcast. Eu tava com saudade de vocês, né? Vocês curtiram aí a sessão de lives, então a gente já tá abrindo aí hoje com um episódio super especial pra você. Voltamos a gravar os nossos episódios diretamente de Sydney. Tá um frio lascado aqui, mas vai passar, tempos bons virão. Pessoal, eu queria agradecer também, né, os nossos parceiraços que aqui estão, Brasil Imports, a Apsley, que é uma escola aí que tem alguns cursos bem estratégicos para você que quer se qualificar na Austrália, né, que deseja vir para a Austrália e, de repente, até construir um futuro. Fala com a gente, se você quer saber tudo sem intercâmbio, fala com a gente, fala com a Intercâmbio Austrália, que é especialista de intercâmbio na Austrália. Hoje, vocês já sabem quem tá aqui, né? Claro que vocês estão olhando aqui tudo no YouTube, a descrição, já ficaram curiosos, mas também deixa um comentário aqui pra gente, segue a gente também, se inscreve no nosso canal, vai lá pro Instagram também, que tem muito conteúdo legal. Aqui é Real Oficial, quadro Real Oficial no ar com quem? Vou deixar ela se apresentar. Muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Foi assim, foi o tempo recorde de marcar e fazer tudo, né, Sheila? Comigo assim. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou a Fernanda, eu sou professora de inglês há mais de 15 anos. E fui intercambista também, então conheço os dois lados do perrengue. Boa. Conheço os dois lados não do vem perrengue. Aqui só puxar a orelha, não. Já sabe com o que a gente tá passando, né? Opa. Fala aí todo dia com o pessoal que tá aí tentando desenrolar o inglês, melhorar, super travados, mesmo estando há muito tempo aqui, né? Falo com pessoas que estão há 5 anos, 4 anos, e por que ainda não consegue destravar o inglês, né? Será que é só a parte técnica ali? Então, é um desafio, né, Fê? Eu cuido disso tudo aí. Vamos ver. Falar sobre isso. Já deixa seu arroba aí pra galera. Sim, meu arroba é Fernanda Rocher, com E no final, _. E todo dia tem dicas pra destravar. Eu já tô seguindo lá, que eu não sou besta. Sou besta lá. Não, mas a gente vai deixar todos os seus contatos aqui. A galera vai te seguir lá pra ótimo. falar inglês e em português. Em português primeiro, mas depois é só inglês, hein, gente? É isso aí. Bora lá, Fê. A gente quer saber da onde que você é do Brasil. Eu sou de Curitiba. No Paraná. Sim, então frio pra mim. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Já tá... Quer dizer, mais ou menos, né? Por isso que eu saí de lá, né, Sheila? Tá friozinho. Fê, e quando que você chegou na Austrália? Bom, tava até falando agora, né? Eu cheguei na Austrália a primeira vez como intercambista em 2006. E eu fiquei aqui por 4 anos, essa primeira leva. Depois eu voltei pro Brasil, né? A gente fica naquele momento que... depois de 4 anos, ou sai um visto permanente de uma vez, ou, né? Porque todo mundo sente esse cansaço em algum momento, né? Família, meus irmãos crescendo, eu não estando perto. Eu falei, eu vou voltar, porque tava sem perspectiva de um visto permanente aqui. Aí eu voltei pro Brasil, a vida tomou outro rumo, depois eu morei em outros países também, depois eu vou falar da minha fase na Nova Zelândia, fiquei nos Estados Unidos, morei na Europa também um tempo, então... Sempre assim, indo pro Brasil, mas sonhando com a volta pra cá, sempre. Não, então peraí que eu vou fazer uma linha do tempo aí pra gente entender. Então quem que era a Fernanda antes de chegar aqui em 2006, perdão? 2006. O que você fazia? Sim. O meu background é em design. Tá. Então, eu sou design gráfico, gráfica, né, que falam agora. Eu terminei a faculdade e era a época perfeita pra... viajar, né? Então, eu tinha a minha família que apoiava bastante isso. Então, tinha um ex-namorado também que a família também apoiava ir fazer intercâmbio, viajar, o inglês, que isso era muito importante. Então, eu tive muita sorte nesse sentido. E eu vim, né? Acho que quando eu começar a falar, todo mundo vai se identificar com essa história. Vim ficar 6 meses fazendo inglês e fiquei 4 anos nessa primeira leva. Também renovei o visto na época, não era VET, né? Estudei na APC. Achei minha carteirinha da APC de 2007. Nossa! Daquela época ainda. E aí, eu renovei o meu visto e fui ficando, né? Na época não tinha muita estratégia, não tinha quase nada de informação que tem hoje, né? Na época você falava inglês ou não?
Eu vim pra cá, quando eu fiz o placement test, eu fiquei no intermediário. Então você já tinha uma noçãozinha legal. Eu tinha terminado o inglês na escola, estudei na cultura inglesa por anos. Tá. E aí eu terminei o avançado, tudo. E cheguei aqui, daí a história é um pouco diferente daquele inglês que a gente aprende na escola. E você chegou com quantos anos aqui? Eu tinha 23. Tá, então você já chegou num inglês intermediário, não era ruim, né? Não, porque, era bom. né, mesmo, mas assim, estudou quantos anos no Brasil? 6 anos. Caraca. Não, mais até, porque... 6 anos de escola tradicional, mas sempre... Eu era sempre muito interessada, né? O inglês, com música, com filme. Então, sempre tentava manter o inglês na minha rotina, mesmo sem estar na escola, né? Naquela época, com a MTV, na época que... Eu até tava ouvindo Alanis Morissette esses dias. Caraca. Lembra que passava os top 10, top 20? Gente, sou dessa época. Lembro, eu também. Sou dessa eu época. Também, abafa. E aí passava as letras das músicas embaixo, eu ficava acompanhando. Então eu aprendia assim, mantinha o meu inglês dessa forma. Fê, não queria entrar nisso agora, mas vamos já entrar então. Vai, então polêmica. Cara, é desafiador aprender inglês no Brasil, né? É desafiador, mas... O que você acha sobre? Você acha que vale a pena investir um pouco lá? Eu tenho certeza que vale muito a pena investir um pouco lá, Tá. antes de você vir com o inglês zerado. Tá. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza que vale muito a pena você vir com o inglês melhor. Mas você não acha que é uma imersão aqui vale a pena? Eu já tô indo pro final do podcast, viu, gente? Porque o negócio, eu já tô... Era pro final essa pergunta. Eu acho que vale muito a imersão se a pessoa tiver muito consciência do que é uma imersão. Tá. Porque assim, Tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas e pessoas, né? Então, Bom, vamos lá do começo. Essa crença que as pessoas acham que só estando aqui vão aprender inglês, ou é mais fácil aprender inglês depois que chega aqui. Depois que a inteligência artificial tomou conta, a internet, né? Começou com a internet, e depois que isso tudo tomou conta, hoje já não é mais tanto assim. E também com a quantidade de brasileiros que hoje estão aqui, essa imersão, ela pode ficar para segundo plano. Só para te dar uma noção, uma perspectiva, eu fui renovar a minha habilitação o ano passado e tinha uma brasileira trabalhando no New South Wales Service. Então, assim, resumindo, por que eu disse isso? Se eu quiser tirar minha habilitação, eu não preciso interagir com um australiano. Eu posso interagir com um brasileiro. Então, essa quantidade de brasileiro em vários setores hoje, ela meio que tá fácil demais para a vida acontecer sem ter o inglês fluente. Se acomodar, né? Você fala. Sim. Mas tem caminhos, né? Mas nós vamos falar sobre isso depois, na hora que a gente falar um pouquinho. Tem vários caminhos, calma lá. Tem escolhas e escolhas. Só digo assim, que é uma crença que as pessoas trazem e com muita consciência e muita intenção, dá pra gente usar esse ambiente da imersão pra voar no inglês. Mas se pisar aqui, não dá o inglês, não dá aquele certificado de inglês em 6 meses. A água daqui, não. Eu pensava, eu comprei um intercâmbio de 8 meses, achando que eu ia arrasar. Em um ano eu tava de volta, falando inglês fluente. Falei, quê? Tô indo pra Austrália. Até parece. E aí? Quais foram as dificuldades? Várias no começo. Muita relação. No primeiro ano, eu tava muito longe de ter um inglês intermediário. Eu tive muita dificuldade de inglês. Olha, é uma entrevista agora, né, gente? Vamos lá. Mas eu tive muita dificuldade com o inglês. O meu inglês mesmo foi deslanchar na hora que eu já tava ali pra sair do visto de estudante, já com uma oportunidade de trabalho. Que aí eu falei, opa, preciso do inglês. E aí que eu comecei. E aí fui pro mercado de trabalho e vamos lá. I don't speak English very well. Can you help me, please? E aí vai ali no information. E é isso, né? Aí pra mim foi uma imersão. Mas demorou, entendeu? Então... E daí você furou a bolha, e aí depois que você furou essa bolha, quando você entrou no mercado de trabalho. Então, só que esse furar a bolha, ele demanda um certo esforço que nem todo mundo tá disposto a fazer. Total. Por quê? Porque a vida é boa demais aqui. Sim. Entende? A vida acontece de uma forma incrível. É realmente um sonho para muitas pessoas. Hoje, eu ainda ando pelo bairro que eu moro e eu não acredito, sabe, na vida que eu tenho. Mas você mora bem, né, também, né? Qualquer pessoa, se você morar... Assim, pensa, se já é uma cidade grande, né? Poxa, tem muitos bairros legais. Eu escolhi morar perto da praia, até por isso que eu saí de Curitiba para ficar perto da praia. Eu gosto muito. Mas, nossa, tem bairros incríveis aqui perto, Surrey Hills. Eu acho muito legal o bairro. Então, assim, tem muitos bairros que você tem uma qualidade de vida excelente. Você tem oportunidades, né, dentro
de vivenciar, né, essa experiência de furar a bolha e começar a vivenciar experiências. Então, show de bola. Calma aí que eu cortei aqui, né, o podcast, porque eu já fui pra parte final, mas vamos lá nessa linha do tempo. Então, a dona Fernanda chegou aqui em 2006, no inglês intermediário. Você lembra onde você estudou inglês? Eu estudei numa escola que não existe mais, chama Gills. Era em Manly. Não. Era em Manly. Era no curso. Ela não existe mais. Ela, na época que eu tava aqui, tinha a International House na frente da praia. Tá. E daí tinha essa outra escola em Manly. Então, eu sempre morei lá nos North Beaches, então... Estudou lá? Estudei lá. Fiquei lá, fiz 6 meses. Depois, aí fui fazendo os cursos pra ir ficando. Como todo mundo. Então, você fez esses 6 meses inicial? Foi 6 meses? Fiz. 6 meses e aí, dessa experiência inicial, você foi do intermediário pra qual level? Aí, eu fui pro upper. Tá. Aí depois eu tinha terminado os níveis e eu ainda tinha inglês pra fazer. Aí eu fiz um preparatório Cambridge. Tá. Aí terminei. Aí fiz 6 meses, né? Nesses 6 meses você fez tudo isso? Fiz tudo isso. Caraca, Intermediário, então foi fiz bem. upper. Porque eu fui pulando rapidinho, Foi assim. bem, foi bem. Porque assim, quando eu cheguei aqui, em números, tá? Eram 7 mil brasileiros que tinha mais ou menos na Austrália. Então, você poderia ter um networking para te levar para um emprego, tipo alguém que te indica alguma coisa, ou você poderia, não sei se você é da época do Manly Daily, Não. que era gente, era um jornal, por favor, não me faz me sentir mal, gente. Se alguém é da época do Manly Daily... Eu vi em 2006, querida, eu vi em 2012. Se alguém é da época do Manly Daily, coloca aqui, sou da época do Manly Daily, por favor. O Manly Daily era um jornal... Por favor, ajuda essa moça pra gente Ajuda, saber gente, quem ajuda. tava aqui nessa época. Era um jornal que saía quartas e sábados, tá? Em Manly, e ela era lá que você ia pra achar emprego. Então, você abria o jornalzinho como nos velhos tempos, como os incas eu e já os escutei astecas. essa história, Então, já. Você abria o jornalzinho, inclusive eu já saí nesse jornal uma vez. Abafa. Depois eu conto essa história. Abafa. Aí, você abria o jornal e falava, olha, empregos de hospitality tem aqui, empregos de não sei o que tem aqui. E eu achei esse emprego com 1 mês de Austrália, mais ou menos 3 semanas que eu tava aqui, porque assim, o dinheiro tava acabando. Meu pai falou, olha, acabou. Entendeu? Se vira aí, minha filha, dá teus pulos. E aí tinha esse emprego que era numa nursing home, num asilo. Então, tudo que eu precisava fazer era, depois da escola, era das 4h30, 7h30. Ia lá, preparava a comidinha dos velhinhos, levava nos quartinhos dele, recolhia e ia embora. Fazia 3 horas por semana, 3 horas e meia, dava 20 horas por semana, fechou. Então, eu optei por olhar o Manly Daily do que pegar um contato de um brasileiro e trabalhar com um brasileiro, porque eu sabia que eu não ia aprender rápido. Eu queria rápido, aprender inglês rápido. Então, eu sabia, só que a gente sabe que o inglês australiano ele é um pouco mais desafiador do que o inglês que a gente está acostumado, de filme, de blockbuster, de inglês americano. Então, eu não tinha contato com o inglês australiano, não sabia como era o sotaque. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu não falo inglês at all. Quem é esse Sabe? cara? Eu falei, não consegui. Eu fiquei muito travada, umas 3 semanas, assim, pra eu conseguir me soltar, perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa pra comer, assim. Eu fiquei bem travada. Daí, depois, eu falei, não, eu não vou poder trabalhar com brasileiro, senão eu não vou sair dessa. E eu me sentia muito mal. Aí, eu fui, entreguei, telefonei. Então, eu tinha que telefonar, não era mandar mensagem, né? E depois fui lá pessoalmente. Falei, olha, eu queria deixar um currículo aqui. Eu tenho essa experiência. A única referência que eu tinha era a secretária da escola que eu trabalhava. Eu falei, o nome dela é Rachel, eu lembro até hoje. Falava, Rachel, posso colocar teu contato de referência? Que eles validam muito essas referências, né, aqui. Não conhecia ninguém, ela falou, pode, com certeza e tal. E eu fui chamada. Aí lá dentro dessa cozinha eu trabalhava com uma neozelandesa e com uma British. Aí eu desenrolei muito em 6 meses. Então foi assim, aí foi, entendeu? Aí eu muito rápido nos níveis, eu passava nas provas, eu ia, sabe, mas vivenciando o inglês da vida real e indo pra escola. E aí ajudou Então, aquele foi inglês assim. que você tinha estudado há 6 anos, né? Aí Porque aí você já tinha uma gramática, já conseguia desenrolar. Tinha Era mais bastante uma estrutura. vivência, né? E aprendendo um pouquinho mais na escola aqui. Sim, tinha bastante estrutura. Show de bola. Terminou em inglês, então, e aí foi pra qual curso? Aí eu fui pra, se eu não me engano, administração. Tá. Talvez. Marketing Talvez. Administration. Long time ago. Long time ago. E daí porque assim, né, a gente ia renovando as escolas, acho que foi bem no início que eles entenderam que era um caminho legal, assim, né, que tava chegando bastante gente. E daí tinha várias escolas novas, Várias então opções, não né? tinha muitas opções, exatamente.
E aí, na segunda renovação, eu fiz ou na primeira, o APC, depois eu fiz uma outra escola, ou invertido, assim. Mas foi nessa primeira vinda nesses 4 anos? Nesses 4 anos, Tá, então nos 4 anos você fez inglês, e aí fez alguns VETs de business, leadership, tudo que tinha direito. Isso. E aí? E aí eu fui embora pro Brasil. Por quê? 2010, cansou de estudar? Porque eu cheguei naquela fase que eu fui barista aqui, né? Tá. Por todo esse tempo. Eu fiquei no asilo, depois eu entrei em coffee shop e eu tava cansada de saber, não saber perspectiva, não saber, e aí o visto permanente, será que Mas sai, nessa será época que não sai? dava? Dava. Faltou informação. Porque nessa área aí de hospitality era bem forte, né? Agora ainda assim dá, mas naquela época eu sei que dava. Até barista acho que tava na lista, não tava? Tava. Tinha alguns jeitos, assim. Mas acho que faltou informação, faltou alguém ali pra dar um push, sabe? Sim. Faltou uma... O tempo foi passando. E daí eu fui cansando. Falei, eu tô, né, minhas amigas tendo filho, casando, e daí o que eu vou fazer e tal. Aí foi bem uma crise existencial. Sim. Falei, vou voltar pro Brasil. Aí voltei. Só que foi muito difícil. Foi praticamente uma ressaca, né? Pós-Austrália. Então, e como foi? Conta pra gente aí. Voltei pro Brasil. Casa! Voltei pro Brasil. Aí, minhas amigas casando, tendo filho. Aí eu falei, bom, this is it, né? Casei também. Me reencontrei com um ex-namorado da infância. Aí casei com ele, mas depois a gente acabou se separando. Aí eu fiquei 6 anos no Brasil. 6, 7 anos no Brasil. Só que sempre sonhando em voltar pra cá. Sempre sonhando. Falei, a Austrália me proporcionou muita coisa. Eu sei que... Aí tinha amigas que falavam assim, Fer, sem saudade daquela época, sabe? Tinha umas amigas que aterravam e falavam, olha, não é mais assim, você não tem mais 20 e poucos. Uhum. Eu falei, não, mas a Austrália é pra mim, Então, muito, muito obcecada, assim, com a minha história de voltar pra cá. E eu falava assim, nem que seja pra visitar, eu preciso pisar de novo na Austrália, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu me divorciei. Fiquei 1 ano sozinha, sempre pensando em vir pra cá, nem que seja pra estudar. E eu já dava aula de inglês no Brasil. Então, desde que eu voltei pra lá, no ano que eu voltei, eu comecei a dar aula. O meu irmão dava aula de inglês numa escola. Ele falou, olha, eu tava assim, meio perdida, né? Aí meu irmão, olha, vai abrir uma vaga lá na escola que eu trabalho. Um professor que tá saindo de licença, se você quiser take over, né? Vai lá. Aí eu fui e amei muito, assim. Dar aula. Soube que eu entendi ali que eu podia entregar para algumas pessoas a experiência de certa forma que eu tinha vivido aqui. Porque se eu não falasse inglês, ia ser completamente outra experiência. Então, eu levei um pouco disso. Então, era um jeito de manter contato que se fosse só pela língua, né? De me trazer pra cá, assim. E relembrar, né? Imagina você dando aula ali, o quanto que você lembrava das situações, enfim, ensinando as expressões, trocando experiência com seus alunos também, né? Sim. Deve ter sido bem interessante. Nesses 4 anos que você ficou aqui, você chegou a visitar o Brasil algumas vezes ou não? Eu fui uma vez só. Quando você foi essa primeira vez? Como foi a sua percepção? Em 2 anos eu fui. A percepção foi... Deixa eu pensar, que já tem muito tempo, né? Foi uma visita, assim, rápida. Eu lembro que eu fiquei 5 semanas. Achei muito tempo ir pra lá, porque quebra muito a rotina nossa aqui, né? Hoje eu acho mais ainda, assim, ficar bastante tempo. Quebra um pouco a rotina. Mas eu não me imaginava ainda pronta pra voltar. Falo, não, legal. Férias visitei, mesmo. férias e vou voltar pra minha embora. rotina na Austrália. Legal. É interessante ter essa volta, né, pro Brasil. Eu sempre motivo as pessoas, porque a gente acaba tendo uma visão do Brasil de quando a gente saiu, né? Sim. Então, essa visita, às vezes, é importante também para poder ter um pouquinho mais de tempo, né? Ou, de repente, para já começar a assimilar que, de repente, a Austrália... né, pode ser um futuro ou não. Então, é interessante. Eu gosto dessa questão de visitar. Só pra gente fechar esse primeiro ciclo de Austrália, quais foram os trabalhos que você fez aqui nesse começo, pra galera ter uma noção? Eu fiquei 6 meses nesse asilo, trabalhando na cozinha, né? Aprimorei meu inglês e fui pra um coffee shop, trabalhar como barista. Caramba, legal. Então, eu fiquei tempo como barista, foi uma coisa que eu escolhi fazer também. Porque eu percebi, de novo, o contato com o australiano, quanto o australiano valoriza o barista. Era uma oportunidade de eu conversar com eles. Então, eu queria, se dentro das opções, as opções que eu tenho são essas aqui, então eu escolho essa aqui por causa dessa possibilidade de entrar mais na cultura, né? No universo e no que é viver aqui, né? Então... Show de bola. Aí tá no Brasil, legal, né? E aí, volto pra Austrália, não volto, volto pra Austrália, volto. E aí, como que foi essa volta?
Aí voltei, fui atrás da agência que eu vim a primeira vez. A gente aplicou meu visto para eu fazer um curso, o CELTA. Ah, eu legal. fiz o CELTA aqui. Daí eu E falei, tinha bom, todo sentido. fazia todo sentido. Como eu já sou professora há muito tempo e dar aula para alunos internacionais era uma coisa que eu sempre quis fazer dentro da minha área, seria o meu próximo passo, né? Falei, então eu vou fazer o meu CELTA. E cheguei aqui, eu era a única brasileira na sala. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vindo aqui para aprender a dar aula de inglês na Austrália, que já é um país de língua inglesa. Ou seja, por que eles vão escolher eu e não um australiano, de repente, né? Alguém que o inglês seja a primeira língua. E foi super bom, foi super... me provou várias coisas até para mim mesmo, né? Eu tirei a nota mais alta do curso. Eu não dava nem bola para isso. Eu fiquei sabendo depois que eu comecei a aplicar para algumas vagas, que olhavam o meu certificado e falavam, nossa, você é Pass A? Daí eu falei, sim. Ah, nossa. Então, eu fui chamada em todas as escolas que eu apliquei. Navitas, International House, Greenwich. E eu acabei escolhendo uma delas. Mas foi assim, foi a primeira vez que caiu a ficha assim, cara, eu sou brasileira, calma aí. Entendeu? Eu tenho alguma coisa para oferecer aqui. Não é por causa do sotaque. Não é pelo país que eu vim. Por isso que quando alguém fala assim, porque tem esse preconceito contra imigrante. Cara, eu não sinto isso. Entendeu? Eu, na minha pele, eu não senti. Legal. Ou se senti, não foi uma coisa que me afetou. Sabe? Então, porque talvez, não sei, por um mindset, por uma... Postura, talvez, né? Não sei te dizer. Não sei te dizer, mas eu encorajo as pessoas a não sentirem isso. Tipo, a fazerem o possível para realmente estar aqui. Sim, tendo orgulho da história, tudo. E eu acho que é importante. Mas não diminuir por ser imigrante. Por ser imigrante, legal. Sabe? Porque tem muito espaço para nós. Show. Fala de novo pra galera. Tem muito espaço pra nós. Ai, meu Deus. Tem muito espaço pra nós. Tem muito espaço pra nós. Muito mesmo. Eu também acho. Eu compartilho da mesma. Eu nunca senti, assim, nenhum preconceito. Assim, claro, às vezes com inglês, que às vezes você não fala um pouco. Mas, assim, nunca senti. Mas tem muita gente, né? Por isso que a gente traz vocês pra compartilhar essa experiência com o pessoal. Fê, e aí? Qual escola que você deu aula aí? Greenwich International House. Você que era a famosa Fernanda da Greenwich. A Fernanda da Greenwich. Sou famosa? Não sabia, gente. Sou famosa? Sempre tem uma galera que fala, tem uma professora lá brasileira, mas ela não fala em português com a gente. Acho que o pessoal nem sabia que você era brasileira, né? Acho que... Até eu colocar meu nome no quadro, né? É verdade. Assim, a cara já... talvez ela seja, né? Aí quando eu escrevo Fernanda, não, você é brasileira. E assim, eu acho que isso... eu nunca tive assim, eles vão achar que eu sou brasileira. Eu nunca tive problema com nenhum aluno de achar que, poxa, eu vim lá do Brasil para vir para a Austrália e ter aula com uma brasileira. Muito pelo contrário, sempre foi muito... era um outro ponto de vista. Poxa, ela me entende, ela pode me ajudar. Então, tem coisas que eu só consigo ajudar porque eu falo a língua do background da pessoa. Sim, os erros, né, que a gente comete. Eu antecipo muito mais coisa. Então, isso serviu, não separou, acho que juntou mais ainda, né? Quando perguntam da minha história, eu conto também, acho que isso serve de inspiração. Então, assim, se eu cheguei, né, poxa, realmente uma brasileira dando aula de inglês numa escola que recebe alunos internacionais, eu tenho orgulho dessa história, eu acho que poderia ser a história de qualquer um, entendeu? Quando eu vejo, assim, por exemplo, o meu partner, por exemplo, que trabalha numa empresa australiana, ganhando prêmios, sabe, de melhor employee dessa área e tal, eu falo, poxa, também um brasileiro. Ele diz assim, às vezes eu sinto que é falta, que é porque é imigrante. Só que não é, porque na empresa dele também eles contratam mais imigrantes. Então, eu acho que isso tá mais dentro da gente, já vê uma voz, uma internal, sabe, eu falo que é muito o que a gente vê de nós. Eu acho que a gente se diminui um pouco mais. Despreza, né? Nossos skills, as nossas habilidades. Sim. Fê, então, deu aula na Greenwich por um período legal lá, depois foi na International House, é isso? Eu dei aula na Greenwich, não foi imediatamente depois, porque aí vem o drama. Aí vem o drama. Estou pronto pra novela? Vai que a gente tá pronto. Em 2019, eu comecei a dar aula na Greenwich. E eu tava muito feliz lá, muito mesmo, assim. Eu tinha a escola muito boa de trabalhar. É uma escola boa, Eu não tenho nada pra reclamar, assim. Os amigos que eu fiz lá, assim, os alunos que eu tive, sabe? Muito bom. Só que no final do ano, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu no final do ano de 2019.
E é uma situação, acho que é o medo de todo mundo, né? A gente fica naquela... Por mais que a gente ache que tá pronto, ou sei lá o quê, quando acontece, você fica assim, será que vou? Será que não vou? Não dá tempo e não sei o quê. E era perto do Natal, passagem super cara. Aí você respira e fala assim, cara, não vou. Eu vou esperar um pouco isso tudo acontecer. E eu vou depois. E foi o que eu fiz, né? Esperei um pouco, fui depois e foi bem na pandemia. Então, eu fui em março, bem quando a Austrália fechou as borders. Então, eu não consegui voltar pra cá. Então, eu fui pra lá, uns 2 meses depois. Aí, a Austrália fechou e eu não consegui voltar pra cá. E meu visto foi cancelado. Você tava no visto de estudante ainda? Eu tava no visto de estudante. Eu tava fazendo childcare. Fazia sentido, né, com a carreira ali. E aí, o meu visto foi cancelado. E aí, eu não consegui voltar pra cá imediatamente, né? Aí, quando tudo se tranquilizou, aí foi quando eu fui, então, para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá. Aí, quando tudo se tranquilizou, eu procurei agência de novo para poder... Reativar aqui, ó. Reativar aqui. E aí, foi quando uma conversa... Aí, foi assim, ó. Foi quando a minha pressa, acho que me atrasou, sabe? Eu queria muito voltar para cá, porque daí eu tava com o meu partner aqui. Eu conheci meu marido aqui, né? Ele é brasileiro, mas ele é australiano. E por isso até que eu estendi o meu visto para ficar. E a gente ficou separado esse tempo da pandemia. E depois que tudo se tranquilizou, eu procurei a agência para renovar o meu visto. Aí me falaram, olha, você já tem 40 anos, vai ser difícil para você voltar para cá, que não seja num visto de higher education. Eu fiz tudo certinho, tudo que eles me pediram, né? E quando eu apliquei o visto para um mestrado, meu visto foi negado. Foi a primeira negativa que eu tive aqui. Mas aí você aplicou aqui dentro ou fora? Eu apliquei fora, apliquei lá do Brasil. Mas não fazia sentido você voltar para terminar o childcare? Uma vez que ele não estava terminado? Ou... A escola fechou. Na época que eu procurei a agência, eles falaram que não tinha como eu continuar de onde eu estava, porque a escola tinha fechado. Mas esse seria um dos motivos de... Enfim... Não, mas estratégia, mas eu talvez usaria a questão de terminar o que você começou na Austrália, entendeu? Terminar, seja no novo provider, ou seja, continua. Eu né, vejo nesse momento agora com as leis vigentes do momento, porque tem que tudo ser analisado no momento em que... Tudo muda muito rápido, Exato. Né? Hoje, pensando assim, com a cabeça de hoje, eu teria feito a estratégia mais óbvia, que era voltar como partner já. Também. Eu poderia ter essa opção, porque a gente já estava junto há muito tempo, já poderia ser a primeira coisa. Mas aí é aquilo que a gente tem que escolher, né? Você quer o mais rápido ou você quer... Aí eu quis o mais rápido e a agência falou que era o mais rápido, entende? Não tem erro, você vai aplicar, não sei o quê, você tem tudo, vai que é sua. E era mestrado do quê? Em qual área? Era na área de design. Caraca, mas aí vocês mudaram demais, né? Mas foram do negócio falta de informação, né, Chico? Tá, ok. Total. Negou. Mas, enfim, negou. Aí aconteceu o que eu nunca imaginei que ia acontecer, né? Um soco no peito. Isso negar depois do investimento alto, né? Depois do investimento altíssimo, né? Altíssimo, assim. Praticamente todas as economias, elas vão indo visto, né? Vão indo. Mas vão e aí? Aí, um mês... Aí eu indignada, assim, com muitas saudades também do meu marido, né? Do meu partner. E falei, bom, então eu vou pra Nova Zelândia. E aí da Nova Zelândia a gente consegue se ver. Enquanto rola, ver o que a gente pensa, o que vai fazer. E aí fui pra Nova Zelândia, pra uma cidade chamada Mount Maunganui. Já conhece? Não. Fica 2 horas de carro de Auckland. Tá. Aí eu fiquei lá, porque eu conheci uma amiga, que o único contato que eu tinha na Nova Zelândia era uma amiga de uma amiga de uma amiga. E assim, a gente tá fora do Brasil, a gente se apega a qualquer traço de proximidade que a gente tem, né? E no final foi uma pessoa muito legal, assim, que eu, enfim, tenho amizade até hoje. E era o jeito dele ir pra lá e ficar comigo. Então, ele ia a cada 2 semanas. Ele ia pra Nova Zelândia, ficava... Caraca, que relacionamento caro, hein? O quê? Foi caro. Aí ele ia, aí às vezes engatava com uma viagem de trabalho, aí ele ia... Aí a gente foi, né... Foi estratégico. Construindo também, né? E também foi... poxa, a gente já tava longe há um tempão, né? Com muita certeza que era isso que a gente queria. E daí, de lá da Nova Zelândia, a gente refez a rota, a gente aplicou para o partner, com outro escritório. Depois que eu já tinha aplicado de partner, eu fui aplicando de turista para ver se eu conseguia vir ficar 3 meses com ele, depois voltava. Eu nunca
fiquei legal em país nenhum. Tudo sempre eu tive visto. Sim. Eu fiquei o período... Então, não tinha a menor justificativa para eles negarem nenhum visto meu nesse sentido, né? E eles negaram mais 3 vistos. Então, eu tive 4 vistos negados no total. Caraca. Sim. Eu com meu partner já aplicado, né? Ele demorou 7 meses para sair. E aí eu falei, bom, então tá, tô aqui na Nova Zelândia, quero ir pra Austrália, ficar aí contigo e tal, e, né? Mas não conseguia, porque eles negavam. E acho que foi uma época que a Austrália reabriu as fronteiras e tinha muita gente aplicando. Todo mundo entrando. Então eles começaram a... Não, teve muita negativa, deu um pico, assim, nos vistos negados. E eles começaram a outsource o escritório, né? Para outros países. Então, vinha, assim, da China, às vezes, analisando meu visto, alemão, analisando meu visto. Então, fora da Austrália, sabe? Aí eu, gente do céu, será que isso é pra mim? Será que isso é pra mim? Nossa, chorei a vida, né? Fiquei quase um ano na Nova Zelândia, voltei pro Brasil. Calma aí. Foi... E você fez o que na Nova Zelândia? Trabalhou? Eu já trabalhava online. Então, tá. desde a pandemia, eu abria o meu negócio online de aulas de inglês. Então, eu trabalhava de qualquer lugar do mundo já naquela época. Ok. E dá uma palhinha pra galera, o inglês de Nova Zelândia. Bem similar com o australiano. Tá. Tem uma diferença aqui, ali, com uma vogal, alguma coisa. Mas, assim, quem masteriza o inglês aqui, vai lá e fala com os malucos. PhD, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. É um pouquinho mais, assim, sabe? Um detalhinho ali de coisa. Mas foi lindo, assim. Mas um frio. Eu aqui sozinha, eu fazia um drama, né? Eu tô aqui sozinha nesse frio. E eu fiquei muito tempo sozinha lá, sabe? Eu fui muito, acho que, resiliente, sabe? De esperar com paciência. Foi muito difícil, assim, acho que não é qualquer pessoa que faria isso, porque hoje que passou, eu falo assim, poxa, que legal, morei no mesmo país, né? Mas quando eu tava lá, assim, era um esforço pra eu realmente, sabe, acreditar superar, que né? Aquilo ali era por uma razão maior. Não tinha data, né, Fê? Não tinha data, você não sabia quando que isso ia resolver, né? Eu vivia com 2 malas de 23 quilos e sem saber o que ia acontecer amanhã, assim. Sim. Então, foi basicamente, eu fiquei muito tempo assim. Sem saber o que ia acontecer. E essa sua ida para os Estados Unidos, que você falou também que ficou um pouquinho nos Estados Unidos, foi pra quê? Eu fiz turismo? Foi o quê? Não, eu tinha uma amiga que morava lá e eu tinha visto americano. E fiquei lá um tempo com ela, trabalhando online sempre, fazendo meus lançamentos, fazendo meus cursos, atendendo, aprendendo, viajando, cultura. Fiquei no Texas. Legal. E eu gosto muito de viajar. Eu realmente pego a experiência da viagem como algo assim... que não é qualquer livro que te ensina, sabe? Sim. Você tem que ir lá. A gente estava comentando sobre cultura, né? Há pouco tempo atrás. E é muito difícil para nós. A gente tem uma cultura tão, assim, estereotipada, né? Do brasileiro e tal. Eu tenho muita curiosidade em, por exemplo... tudo bem, eu tenho um conhecimento aqui do japonês, mas eu queria falar com o japonês, se é isso mesmo. É assim mesmo que acontece. Então, às vezes, a gente tem um estereótipo, assim, do americano. Será que é assim mesmo? Tipo, sabe? Apesar de serem países enormes, né? O Brasil, dentro do próprio país, tem várias variações. Mas então, pra mim, viajar, eu tenho vontade de ficar num lugar assim. E realmente aprender coisas ali que talvez a gente tá com tanta crença, com tanta... Acreditou, né? No que falaram. Exatamente. No que a mídia colocou, impôs. E a gente não vive, né? Não tem essa experiência. Mas, então, falando de experiência, o americano é o que a gente acha mesmo? Alguns são... Por isso aí que eu tô dizendo. O generalizar é muito... Eu acho... A gente se antecipa muito nas conclusões quando a gente generaliza, sabe? Eu acho que tudo que a gente generaliza é um pouco de preguiça, assim, de buscar. Então, eu sou contra essa generalização. Poxa, a gente fala, brasileiro é isso e aquilo. Cara, tem tantos brasileiros aqui que a gente conhece, eu consigo pensar em numa dúzia, até mais, incríveis. Olha você, olha o teu espaço, sabe? Olha tudo que você tem feito aqui para os brasileiros. Nossa, incríveis aí, gente. Pega esse corte. Mas assim, e cada vez eu tenho me aproximado de pessoas assim, que estão aqui fazendo realmente a diferença para a comunidade, para que a gente se enxergue de uma outra forma. E eu acho que esse teu espaço, ele é muito isso, assim. É enxergar brasileiros que estão aqui, de sucesso, que estão aí batalhando, que não aceitaram menos, sabe? Que querem deixar a marca positiva aqui.
para que, quem sabe, com o tempo, a gente não tenha uma outra história, uma outra visão e a gente tenha um outro estereótipo do brasileiro. Sim. Que os brasileiros que estão fora a gente sabe que é a pessoa que não tem preguiça, que vai lá e faz, que não precisa de muito para se destacar. Principalmente quem permanece aqui, né? Os resilientes, tem muito brasileiro fazendo sucesso aí em tudo tudo que é área. Então, enfim, tem histórias que a gente se intercâmbio aqui, intercâmbio Austrália, podcast, vai ter história para vocês pelo resto da vida de vocês, porque tem gente fazendo sucesso aqui, viu? Sim, isso é ótimo, porque a gente se inspira, a gente acha que... eu acho que isso também é normal, né? A gente buscar informações em fontes que, não são tão precisas assim. Por exemplo, o grupo de Facebook, né? Eu tenho, assim, um tipo de agonia quando eu escuto. Eu não tenho inglês nenhum, eu posso ir para a Austrália? Aí vem um comentário. Vai dar tudo certo. Eu vim sem inglês nenhum e tal. Pode dar certo? Pode dar certo. Acontece com um monte de gente. Só que o intercâmbio há 10 anos atrás não é o mesmo do intercâmbio hoje. O intercâmbio que eu fiz, que tinha 7 mil brasileiros na Austrália, não é o mesmo de hoje, com a inteligência artificial, 50 mil brasileiros na Austrália inteira. Olha só como esse número, sabe, se multiplicou demais. Então, não é a mesma atitude. É isso que eu quero dizer, sabe? Show. A atitude hoje, ela tem que ser diferente e ela tem que ser acompanhando essa leva que vem. Mas o pessoal já não é o mesmo também. O intercambista de 10 anos, 15 anos atrás não é o mesmo de agora. É outra levada também. E só é diferente, né, Sheila? Não é assim, uma melhor galera ou pior. Totalmente diferente. É legal renovar, por isso que a gente traz essas experiências, mas também, né, já mudou. Então a gente traz pessoas às vezes, que têm 18 anos, que fez intercâmbio, 20 anos, 15 anos, 10 anos, o que chegou ontem. E a gente sempre tá aprendendo com essa galera. Exatamente. Fê, então fechou esse ciclo, entrou na Austrália. Aí deu certo. Até que enfim. Aí eu consegui a residência permanente, né? Quando foi isso? Foi há 2 anos atrás. Tá. 2023? 23, mais de 2023. Aí eu fui pro Brasil, da Nova Zelândia, fiquei 1 mês lá. Ele foi passar a Páscoa. Peraí, da Nova Zelândia você foi pro Brasil depois que você entrou aqui? Não. Porque o visto não tinha saído. Então acabou meu visto da Nova Zelândia. Você teve que voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil. Fui visitar uma amiga na Arábia Saudita. Tá. Que é um país incrível também. Aí fui pro Brasil. Cheguei no Brasil março de 2023. Aí o Neto foi passar a Páscoa no Brasil. Aí eu fui pra Porto Alegre, que ele é de Porto Alegre, visitei a família e tal. Quando ele voltou pra cá, 2 semanas depois, meu visto saiu. Aí ele... Pode roubar tuas coisas agora que é definitivo. Agora você vem pra cá e fica aqui de vez. Arrasou. Aí foi quando veio meu PR. Aí veio... Eu tive aquela double grant, né? Que eu não precisei esperar o temporário. Falei, valeu, hein? Me deu um... Era só o que me faltava, me dar um visto temporário. Não, finally, né? Finally, pelo amor de Deus. Já pensou? Passa mais um perrengue, mais um visto ainda. Aí foi muita emoção, gente. Aí mudou a história, né, Fê? Aí já entrou aqui com PR, já com bastante experiência, né? Sim. Bastante experiência, inclusive cultural, né? Porque aí de países que falava a língua inglesa foi Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. O Canadá, você foi também? No Canadá não fui, não. Mas o Emirates também, né? Que acaba falando? Inglês. Lá eles estão colocando inglês como língua estrangeira nas escolas. Estão bem forte. Então, sendo uma experiência, o que você consegue hoje também trazer né, de experiência pro seu aluno também. Show de bola, PR na mão, check. E aí, projetos. Voltou, e aí, o que a Fernanda está fazendo da vida? Aí comecei a ir mais forte, né, nos meus cursos online. Hoje eu tenho 5 cursos que são especializados em brasileiros que estão fora do Brasil. Legal. E os cursos, eles fazem todo o trajeto, né? Então, desde a pessoa que precisa do inglês de SOS para viagem, até o inglês básico, né, que tem muita gente que acha que precisa de muito para conseguir se comunicar. Você precisa ali do X, né, daquele 20% de tudo que a gente fala, né? Para conseguir chegar no B1 ali no intermediário. E aí eu tenho o Fluency Lab, que é hoje o carro-chefe, é o que eu mais atendo, que é a conversação. Porque o que tem acontecido muito é que as pessoas vêm para cá com 0 inglês. O tempo de 6 meses não é tempo suficiente para... Você mesmo acabou de falar da tua experiência, né? Que esse tempo de 6 meses não é suficiente para a pessoa desenvolver o inglês fluente, legal. Aí começam em empregos que deveriam ser temporários e lá ficam. Se acomoda, né? Se acomoda. Porque a opção acaba sendo a opção. Acaba sendo a opção porque o inglês ele faz um filtro, né? Muito grande, assim. Então, eu acho
uma judiação, assim, tá num lugar onde poderia estar experienciando muito mais do intercâmbio, na imersão, como você falou, só que se não tiver a intenção, né, aquela intencionalidade de você estar aqui realmente para imersão, você pode viver no mini Brasil sem precisar. A Ananda estava falando há pouco, né? Sim. Então é muito fácil você viver no mini Brasil aqui e não evoluir, né? Não furar a bolha. Total, não. Hoje, opções, né? O que a gente falou, a imersão tem que vir fazer escolhas assertivas para que você ou realmente evolua muito rápido ou pelo menos que encontre um mix. O que não dá é para ficar aqui estagnado, como acontece, né, Fê? Você tem experiência de pessoas que entraram aqui com um propósito e ali ficaram estagnadas e aí... Sim. Bom, se estão correndo atrás do prejuízo, tá bom. Então, que bom, né? Às vezes vem um pouco tarde demais, eu tenho um piti para fazer daqui 3 meses, né? Tem gente que vem assim, e eu não trabalho com exames internacionais. Tá. Então, a minha pegada é inglês para conversação. 80% do que eu trabalho no Fluency Lab, ele é inglês de conversação. A estrutura de gramática, ela vem como um componente, mas ela não é a coisa mais importante. Tanto que se você estuda muito estrutura, muita gramática, você vira um perfeccionista e não consegue falar, fica totalmente travado. Tá. Então fica aquele cálculo, né, de, será que é com S? Será que tira isso? É o do, é o das? Isso te impede de lapidar depois, porque a gramática você vai lapidando, a gente tá sempre em melhoria, né? Eu estudo inglês até hoje, eu nunca vou parar de estudar inglês. Sabe? Se eu parar um pouquinho, eu já travo. Então, o ano que eu cheguei aqui, que eu trabalhei muito home office, eu fui para a escola para poder interagir um pouco mais. Então, eu podia estar ficado em casa, só trabalhando home office, tranquilo nas minhas coisas. Falei, não, eu preciso de vivenciar um pouco mais. Aí foi quando eu fui para a International House. Lexis e depois a International House. E daí, em dezembro do ano passado, a International House fechou, né? E aí, aí quando eu sentei em janeiro, assim... Você só trabalhou em escola top, hein? Foi bem bom. Eu tenho muita... Fiquei muito feliz, assim, de passar pelas escolas que eu passei. Legal. Show de bola essa experiência aí, com certeza. A International House fechou, daí aí passou, né, Natal, Ano Novo. Falei, bom, o que eu vou fazer agora? Será que eu fico só com as minhas coisas ou eu procuro uma outra escola? Cogitei algumas escolas e falei assim, eu vou botar full gas aqui no meu negócio. Aí foi quando eu abri o Fluency Lab, quando eu abri a Ignite, que é a mentoria individual. Então, eu comecei a colocar bastante energia nisso, desenhar realmente os programas, aonde que eu quero levar as pessoas com isso e quem eu atendo, né? Porque tem muita gente que vem assim, eu preciso um PT para daqui 2 meses, 3 meses. E é difícil, porque... Eu escutei até de professores que dão aula de PT, mas se a pessoa não sabe inglês, é muito difícil dela chegar nesse número, né, que ela precisa de pontuação, se ela não sabe inglês. Exato. Então... Aí tá, porque às vezes você faz o PT, você treina, às vezes não é sobre treino, às vezes é uma gramática, às vezes é uma escrita, então assim, não adianta você, às vezes escutou, não, entendi o que falou nesse gap aqui, aí na hora que você vai preenche errado, pronto, 0. Então tem que ganhar um pouquinho, né, do inglês para poder complementar, porque só... entender a prova e ficar fazendo num loop, e não trabalhar no inglês, a habilidade técnica. Pois é, então é um complemento, né, dos dois. Por isso que eu falo assim, por que eu não posso trabalhar com as duas coisas? Porque não condiz. A habilidade que você aprende para fazer uma prova de proficiência é completamente diferente de uma habilidade que você precisa para fazer um pitch, para negociar uma vaga, negociar uma promoção. Então, eu tô mais aqui nessa pegada de você, sabe, se mostrar, se vender, se negociar, ir lá e buscar a tua vaga, ir lá e fazer as tuas contribuições. Espaço. Exatamente. Show. Porque a gente tem um monte de coisa, sabe um monte de coisa e não sabe comunicar. Então, eu falo assim, você é tão bom o quanto você consegue se comunicar em inglês. Porque senão de nada vale. E você também traz essa confiança, né? Na comunicação, né? Tem a experiência, mas essa confiança de falar em público mesmo, de fazer uma entrevista, de se preparar para o mercado de trabalho. Legal. Sim, a questão da confiança pega bastante assim. Né? A vergonha, tirar a vergonha, né? Porque a pessoa tem muita vergonha. Será, né? Então erra ali, gente. Erra, na próxima conserta. Exatamente, exatamente. Porque a confiança, ela é do enfrentamento, né? Sim. Ela vem com o enfrentamento, ela é um exercício, não é assim, vou comprar uma confiança ali na prateleira, é uma coisa que você compra. Não, é uma coisa que você exercita. Então, às vezes, vai suar a mão hoje, amanhã já não sua mais do jeito que suar, porque você já se preparou, já se dessensibilizou, né? Fê, então concorda comigo que a Austrália é um lugar para errar, né? Porque aqui é um país multicultural. Então, assim, até o pessoal erra muito, porque o australiano às vezes não corrige, né? Não. Então, aqui você tem o espaço de vir para a Austrália e errar. Então, aproveita para errar aqui mesmo. Chega, e não vão corrigir. Assim, muitas pessoas que estão nesse platô do intermediário, as pessoas já se comunicam, entendeu? Então, pensa assim, você vem com inglês 0 aqui para a Austrália.
Aí você precisa comprar um guaraná, tá? Se você sabe a palavra guaraná, você vai conseguir, certo? Você pede um café, você sabe coffee, você vai conseguir, Com certo? certeza. Então, o inglês de SOS, ele é muito rápido de você aprender. Você vai falando as palavras e vai Porque fazendo você vai entender. picotando as palavras ali, tá. Beleza, aprendi o inglês de sobrevivência, tá? Aí eu já me comunico. Quando você consegue se comunicar, com clareza ou não, na rua ninguém vai te corrigir. Ninguém vai parar assim, O cara vai resolver seu sei problema. lá, não é I want coffee, é can I have some coffee, please? Tipo, ninguém vai fazer isso. Porque, no final das contas, o café chega pra você. Se você falar I want, se você falar só coffee, o café chega pra você. Então, ninguém te corrige. Então, é nesse momento que você começa a fossilizar teus erros, que você começa a Se acomodar. não conseguir fazer uma trilha, tipo, não consegue estudar com estratégica. Aí você vai se jogar num app aqui, um app ali, um Duolingo, um negócio aqui, e aí você nunca evolui, porque você não tem estratégia, né? Então, quando a gente trabalha numa estratégia, é o inglês pra quê? O que você quer fazer daqui a 3 meses? E tudo que você consome nos teus, no teu áudio, na tua leitura, ela vai ser alinhada com esse teu objetivo. Tudo que você fizer fora disso aqui, você tá perdendo tempo de chegar aqui. Uhum. Então, às vezes, assim, preciso inglês para fazer uma palestra, mas eu assisto Friends para aprender inglês. Será que é a melhor estratégia? Tipo, entende? Ruim não vai ser. Você vai aprender? Claro que vai. Mas será que é estratégia para isso aqui? Então, o ideal é sempre você ter uma meta, um objetivo, para poder ser traçado para você chegar o mais rápido lá. Tá. E aí você faz seus consumos intencionais, né? Você faz as suas leituras, teus vídeos que você assiste. Então, é tudo intencional para aquela coisa que você quer. Então, sendo intencional, o carinha que tá saindo do Brasil nesse momento com inglês 0, certo? Uhum, Decidiu, partiu a Austrália, tô indo. uhum. O que a gente pode fazer para nesse primeiro momento aquele inglês, aquele intercâmbio curto, que se ele tá vindo curto, ele não tá vindo comigo, Uhum. mas ele um pouquinho maior ou curto, aquele de até 6 meses, vai. Uhum, uhum. O que você dá de dica para ele poder fazer realmente uma imersão, vamos colocar nesse, né? Pra ele realmente evitar. O que a gente vai fazer nesse começo, o cara que tá vindo? O cara que tá vindo, primeiro, que de hoje até a data da viagem dele é consumir inglês, já começar a botar o celular, virar a chavinha, começar a ler coisas que se interessam em inglês. Hoje tem muitos aplicativos que você consegue botar inglês, português. Seja curioso, sabe, com o que você consome. E eu acho que isso é uma das habilidades assim que mais aceleraram o meu aprendizado. Eu ser muito curiosa nas coisas. Eu assisto com legenda até hoje filme, porque eu quero ver o que a pessoa falou. Às vezes tem uma palavra, uma estrutura ali que eu quero aprender, que eu nunca falo, sabe? Até você entende, mas tipo, você usa aquilo ali? Pô, não uso, vou usar, vou começar a usar, sabe? Então, tudo com intencionalidade de hoje até a data da viagem. Agora, enquanto planejamento, é inglês em cenários. Então, eu falo que eu sei cenários, né? Então, é avião, aeroporto, restaurante, coffee shop, transporte, compras e... aeroporto, imigração. Imigração, eu ia falar imigração. Então, são esses 6 cenários que, assim, para você não vir com inglês 0, para você realmente chegar aqui com um pouco mais de... Você tem esse curso, o SOS? Tenho legal. Inglês essencial para viagem. Beleza. Então, galera, ó, já contata a Fê aí, tá vindo fazer intercâmbio, não vai passar o perrengue na hora da imigração, né? Não. Eu tinha um aluno que ele falava assim, meu Deus do céu, se eu tivesse te conhecido antes, porque quando eu vim pra cá, eu só sabia pedir chicken e orange juice. Eu só falava chicken e orange juice. Era tudo que ele pedia. Isso várias vezes, não é o primeiro. Cara, mas eu falo assim, gente, é só o básico. Eu trabalho muito assim com também mapa mental, sabe? Porque, por exemplo, a minha carry-on luggage, eu tenho que saber o que tem dentro daquela carry-on luggage. A tua mala de mão, você tem que saber. Porque se você passa numa alfândega, alguma coisa, você tem que saber. Então, o mapa mental, ele te ajuda a você estudar o que é o teu universo ali. Sim. Então, assim, não é que você vai aprender coisa que... Cara, aprendi isso aqui e nem tá no meu negócio, entendeu? É o dia a dia, né? E por isso que, apesar de ser um curso que eu entendo ali que 50%, 60% do que tá ali serve todo mundo, você constrói o que faz sentido para você. É a meta, né? Sempre a meta. Então... E aí, Fê, a galera que tá aqui, a galera chegou, não escutou esse podcast antes, não pegou as dicas da Fê, né? E aí a galera tá aqui, mas já tá 1 ano, 2 anos, né? O inglês não tá indo. Porque
dos desafios do dia a dia que a gente sabe, né? Ou tá trabalhando muito, não fez escolhas legais, pegou aquela escola baratinho que é flexível e não cobra tanto, né? Ou, de repente, tá na galera, que tudo bem, mas não fez muitas escolhas assertivas, tá só com os brasileiros, né? Não deu um mix aí, ou não deu um tempo da galera. O que faz aí para poder salvar essa pessoa que tá aqui, fazendo um intercâmbio na Austrália e não tá falando inglês? Já pensou? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. A pessoa, eu acho que um trabalho bem legal que você faz, assim, Sheila, de colocar todo mundo nos trilhos, né? E perguntar o que a pessoa quer no final de contas, entendeu? Porque esse dar conta é uma coisa que a gente já faz muito, né? Então, e eu vou falar que é uma coisa que aconteceu comigo também. Sim. Às vezes, quando a gente fica sem objetivo, até meio clichê, meio papo assim, mas é verdade. Quando a gente não tem um lugar para seguir, um lugar para ir, né, de encontro, a gente meio que vai dando conta das coisas que vão acontecendo. E a gente é muito bom disso. O brasileiro é bom de, não, eu dou conta. Não, tudo bem, eu resolvo aqui, eu dou um jeito e tal. Agora, o planejamento é algo que pouca gente tem. E isso conversando com bastante gente, sabe? Que me procuram, que precisam melhorar o inglês. A gente precisa de um planejamento, né? Inglês pra quê? O que você quer? Não tenho oportunidade de falar inglês no meu dia a dia porque eu moro com brasileiro, namoro com brasileiro, estudo com brasileiro. Então, dentro desse teu cenário, qual dessas, da tua rotina já, desse teu cenário, que você pode furar a bolha, sabe? E colocar outros relacionamentos para pessoas que estão aqui, né? Para australiano. Alguma coisa tem que abrir mão, né, Fê? Alguma coisa vai ter que abrir mão. E às vezes, eu entendo... Eu ia pra igreja. Oi? Eu ia pra igreja. Amo a igreja brasileira. Hoje faço parte das igrejas brasileiras porque já conquistei o que eu queria. Mas no começo eu tive que abrir mão. E aí eu fui na igreja que só pessoa só falava inglês. Chegava lá, o pessoal trocava uma ideia. Você falava que era cleaner, o pessoal, nossa, que interessante. Não é interessante, mas eles conversavam. Eles são muito interessados. Coisas. Então tem que buscar alternativa. Sim. Não tem jeito. Se você gosta de uma parte, alguma parte desse projeto aí, que se não tá dando certo é porque tem que ser mudado. Né? E o que eu escuto muito, assim, mas o visto de estudante, quem que vai contratar 24 horas? Tá? E, gente, tem muita opção meio período. Tem muita opção. Eu converso com pessoas. Era uma coisa que eu achava... Será? Eu faço isso? Eu falo, né, pra pessoa... Mas será? E eu fui buscar, sabe? Então, o que aconteceu? Teve um dos meus alunos que ele... Segunda aula, eu falei pra ele, Dan, como é que tá a tua rotina? Porque eu vi que você não conseguiu praticar as coisas, né, que a gente programou, planejou pra você. Aí eu falei, como é que tá a tua rotina? Esposa brasileira, amigos brasileiros, tudo brasileiro. Eu falei, cara, você tem que furar a bolha. Você precisa de uma oportunidade para você praticar. Nem que, sabe, você vá bater em 15 portas para uma se abrir. Você tem que preparar teu currículo, explicar a tua situação. Aí é o que eu te falo, né? O inglês na hora da negociação. Olha, meu visto é de estudante. Mas, olha aqui, minhas qualificações. Tipo, eu tô disposto, né, a conseguir tentar. E aí, depois ele me mandou mensagem que essa empresa que ele conseguiu... Ele fez 2 entrevistas. A primeira ele não conseguiu passar. A segunda ele passou. E depois ele me contou que tinha sido oferecido o sponsor para ele. Tipo, olha o salto. Fê, eu vivencio isso todos os dias. Olha o salto. Estudantes nossos que têm oportunidade de sponsor. Essa Austrália, ela abre oportunidades para muita gente. Para quem não sabe, sponsor é um visto de trabalho na Austrália. Então, você sai do visto de estudante e tem um visto de trabalho. Então, você não precisa estudar mais, né? Tem muita gente que tem oportunidade. Mas por conta do inglês, ou passa ou perde, entendeu? Então... Como é que você vai negociar essa vaga, sabe? Porque eles também precisam provar que não tem ninguém que faça o que você faz para cobrir essa position. Sim. Então, e o inglês, ele vem com um papel... Nossa! Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, não tem entende? jeito. Então, assim... Eu acho que tem muita oportunidade. Então, é isso que eu digo, assim. Tem muita oportunidade. Não pensa dentro da caixa. Não pensa com pessoas que, enfim, que acham que também não tem jeito. Conversa com uma pessoa que deu jeito. Você vai olhar para trás, olhar em volta, quer dizer, você vai ver que tem muitas pessoas que, mesmo com visto de estudante, mesmo com limitação de horas, mesmo não conseguindo qualificar, né, trazer o diploma para cá, sempre tem um jeito. Então, conversa com quem conseguiu. Sim. Porque, com certeza, essa pessoa tem um way out.
né, pro teu caso. E aqui tudo muda o tempo todo, né? Tudo é tão Total. flexível. Eu acho um país muito flexível. Não Tem acho várias um país oportunidades, rígido. tem várias oportunidades. É o que eu falo pra galera assim, ó. Às vezes as pessoas, elas, principalmente, eu atendo tanto fora da Austrália quanto dentro da Austrália. E eu amo atender quem tá vindo. Mas às vezes a pessoa quer o plano perfeito, né? Então eu falo, calma, vamos step by step. Primeiro vamos ver o que você tá buscando no princípio, vamos trabalhar nisso pra gente ir pro próximo step. Porque a Austrália, ela abre tantas oportunidades, é tão diferente. Eu falo, eu preciso que você entre aqui, eu preciso que você vive aqui. Porque tudo que eu te falar agora vai mudar, né? Acredite em mim, o intercâmbio que para que você que está no Brasil, que você acha que vai ser totalmente diferente. Não estou falando que vai ser melhor ou pior, mas é diferente. Então, a perspectiva que a gente tem do intercâmbio, de viver aqui, é totalmente diferente. Então, precisa que você entre aqui para que a gente possa dar o próximo passo. Com certeza. E, Sheila, deixa eu te perguntar, a entrevista aqui. Boa. Hoje, o visto de estudante ainda é uma porta... Com certeza. A gente super incentiva, assim, se a pessoa... Em geral, assim, a pessoa vem para poder aprender mesmo, mas tem uns hoje, por conta de tanta informação, já vem intencional de repente construir um futuro, uma carreira na Austrália, um visto permanente. Isso sim acontece, é possível, né? Mas a gente também sabe que aquela pessoa que nunca pensou em ficar na Austrália, o bichinho do Austrália vai morder. E aí a gente já orienta. Por isso que eu falo, vamos step by step, porque na medida do que você for vivendo, a gente tá aqui para te dar suporte. E a gente, Fê, a gente é uma agência totalmente estratégica. Então, eu sou muito orgulhosa de trazer isso para os meus clientes e trazer isso para esse público. A gente conhece a história do cara, a gente já conversa, é uma consultoria, é humanizado. Todos os nossos clientes aqui, eles não compraram um curso na internet e estão chegando aqui, não. A gente conversa, a gente conhece, a gente vira família Intercâmbio Austrália. Então, normalmente, eles já vêm com muita informação, só que eu vou deixando portas para eles construírem isso aqui. Exatamente. Eu gosto muito disso que você está falando, porque é exatamente essa jeito de ver que eu tenho com o inglês. Eu conheço a história de todo mundo que está lá dentro, tá? Então, todo mundo que entra no Fluency Lab ou no Ignite, eu converso com a pessoa, qual que é o teu objetivo? Porque a gente tem as práticas em grupo, onde acho que existe uma inteligência coletiva ali também, que eu acho que ela passa a inteligência individual, porque se você pensa, você precisa destravar o teu inglês. Quando você não tem um objetivo, que realmente você só tá querendo destravar e tal, se você faz um 1, você continua com aquela trava. Total. A não ser que você tenha um objetivo específico. Sim. Entende? De transição de carreira, de você pedir uma promoção, e aí a gente faz. Mas, e aí você tem a oportunidade de vir conversar com mais pessoas, eu conheço um por um. Então, a tua jornada, eu traço para cada um que entra, 1 a 1 comigo, vamos traçar a tua jornada, o teu próximo passo. Porque a vida real, ela não é assim que todo mundo vai ter com um post-it na testa, intermediário, aquele é avançado, aquele é elementary, não vou conversar com ele. É o dia a dia, né, que manda. O dia a dia, você não sabe com quem você vai conversar. E essa pegada de vida real é o que eu mais... é o que eu mais pego, assim, sabe? É o que eu mais insisto para as pessoas fazerem essa tentativa de vida real. Falou um pouco, você consegue falar, você já vem para o Fluency Lab. E aí, dali, você desenvolve a tua jornada dentro de uma inteligência coletiva. Eu vou, hein, Fê? Vamos. Logo eu tô lá também. Bora. Daqui a pouco eu vou fazer entrevista em inglês aqui, vocês vão ver. Pega pra gente lá, please. Fê, se a Austrália fosse um filme, você ri, né? Eu tô rindo. Qual seria o nome do filme? Ai, gente, tava pensando nisso. Pergunta que Sabe não quer aquele calar. filme? Um filme que é antigo até. Um pouco... Eu tô meio vintage hoje, né? Tô falando umas coisas assim, newspaper. Mas é relembrando, a gente tá relembrando. Eu tô assim, eu pego newspaper, né? Pego um mapa de papel, eu sou dessa época. Lembra do Pursuit of Happiness? Não. Do Will Smith. Calma aí, que ele faz com o filho. Como é que é em português? A família do barulho, da Busca da felicidade. Felicidade, A procura da felicidade. Ai, lembro. Então, é um filme lindo, né? E fala de resiliência. Chico, tá gravando aí. O cara entrou no meio da câmera. Vai dar pra fazer um... Hoje vai dar pra fazer Hoje é prioridades, né? Mas é que você entrou no... Não, pode deixar, a gente também. A gente tá aqui no... Obrigada. Tá, então vamos lá. A busca da felicidade. Em busca da felicidade. Então, ele tem esse personagem principal lá do Will Smith, ele é bem resiliente, ele em busca daquela dignidade, né? É verdade. Da proteção dele, e ele passa por struggles assim que ninguém vê, né? Ninguém sabe. Legal essa aí, Então, eu pensei,
Poderia. Entendeu? Faz sentido. Opa, gostei desse aí, A viu? Austrália não é um lugar que... Como é que é? O filho chora e a mãe não vê. Com certeza. Literalmente. Se a gente... Enfim. Mas a gente também tem uma pergunta de ouro pra você. Então, Pergunta de ouro é o seguinte, eu quero que você olhe naquela câmera ali que está virada pra você. Close. Closed captions. Dona Fernanda, intercâmbio é pra todos? Intercâmbio é pra todos. É pra todos. Mas eu acho que nem todo mundo tira o proveito que poderia estar tirando do intercâmbio. Não faz a imersão que poderia... Porque a grande vantagem do intercâmbio é a imersão. Mas eu não acho que todo mundo tira proveito dessa imersão como deveria. Mas eu acho que é pra todo mundo. Show de bola. Eu acho que é pra todo mundo. Arrasou. Fazer um bate-bola com você, 5 palavras, 5 respostas. Você tá até Tô rindo. achando aqui na frente, de frente com... De frente com Sheila. Sheila mesmo. Copiei. De Esse frente com o esse Davi. aqui não é meu. Ai, Esse é meu Deus, copiado eu não sou mesmo. muito rápida com essas coisas, mas vamos Tá, lá. mas Sheila. vamos lá, então. Primeiramente, inglês. Essencial. Austrália. Conforto. Australian Visa, né? Visto da Austrália. Acho que é o sonho. É um sonho. Australian Visa permanente, né? Um visto permanente é um sonho. Sim. North Beach. Northern Beaches é o meu lugar. Não sai de lá, né? Não sai de lá. Não sai de lá. Brasileiro na Austrália. Oportunidades. Muitas oportunidades. Boa. Uhul. Vamos se qualificar, pessoal. É isso, fica a dica. Vamos se qualificar, gente. Gente, muito bom essa troca. Amei, Fê. Eu amei, nossa, Nós foi tão temos- rápido, tudo intenso, né? Foi Você é uma intenso. mulher muito intensa, Sheila. Você não sabe nada, meu marido que tá ali que diga, brincadeira. Corta, tá, gente? Brincadeira. Pode deixar. Fê, obrigada pela sua disposição de poder vir aqui participar do podcast com a gente, desse projeto, que é um projeto que a gente ama, né, particularmente. É um projeto que nasceu há mais de 2 anos atrás, que eu vim só com a cara e com a coragem, né, nem sabia falar português direito, ainda não sei. É bem desafiador pra gente, mas é um orgulho pra mim trazer pessoas como você pra contar a história real, oficial mesmo, que a gente não tem corte aqui, né? Tudo que você quiser falar, a gente não combinou nada, né? O único pré-requisito pra estar aqui é ter sido uma intercambista. Então, eu amo também saber das histórias das pessoas assim, sabe? Como eles estão sabendo. Então, eu não recebi nenhum briefing antes, nada. Não sei de nada da Fê. Você vê a cara da Sheila assim, ó, descobrindo assustada. tudo aqui com a galera, né? Então, Mentira! eu amo esse projeto e queria te agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Tenho certeza que você vai dar um puxão de orelha aí nessa galera aí e vai ajudar muita gente também, né? Sim, Que é assim, e acolher ao mesmo tempo, né? Porque eu sei que tem bastante gente que chega aqui e faz intercâmbio e agora? sim. Entendeu? O que eu faço? Eu consigo mais evoluir no inglês? Sei que é uma coisa que eu preciso. Então, acho que... te interrompi, né? Mas já... Concluindo Não, é o que seu você está espaço. dizendo, eu queria agradecer muito a oportunidade também, porque eu acho que as nossas ideias, elas se alinham, de certa forma. E o que mais a gente quer são brasileiros que consigam mostrar o que eles são de verdade, valor, né? Valor. Eu falo que a tua história, ela merece ser contada por você. Então, se a gente fica indignado quando falam do brasileiro, falam do Brasil, então vai lá e fala, vai lá e aprende. Hoje, só finalizando, uma aluna fez uma pergunta bem importante. Eu tenho o grupo lá que todo mundo interage, né? Fer, como é que eu explico a festa junina para os gringos? Entendeu? E a gente estava fazendo também um mapa mental lá, porque a gente faz uma colaboração, né? Então eu falei, cara, olha que importante, né? A gente tá aqui, a gente tem Explica um inglês monte pra de galera, festa então. junina. Inglês. Cara, você quer explicar Não, inglês. sobre a music, sobre a fantasia, sobre a comida? Eu vou falar da minha perspectiva, Então, você né? explica pra galera lá. Vamos lá. June's party is the most delicious party in Brazil. The most delicious food, most delicious dance, music. It's amazing. Viu? Já peguei uma aulinha pra vocês. De graça, viu? Essa aí vocês não precisaram pagar. Vários, muito bom, muito bom. E é uma oportunidade, né, de poder trazer o Brasil Total. como ele é. Então, aprenda a falar e vai lá e explica. Exato, Né? exatamente. Isso. Enfim, não só provar, mas explicar. Fê, obrigada de Obrigada. novo. Chegou ao final do nosso, mas calma aí, que ainda eu quero relembrar algumas partes dessa história, que elas são bem importantes, né? Tá. Dona Fernanda saiu do elas. Brasil em 2006.
Sim. E já com 6 anos de inglês, né? Ali no Cultura Inglês, já tinha investido pra caramba. Chegou aqui e falou, peraí que não é bem assim que eu não falo esse inglês tão fluente como eu imaginava. Embora entrou no intermediário, né? Se destacou ali e ali conseguiu até deslanchar. Mas não foi só escola, né, Fê? Também foram boas escolhas, como de repente trabalhar com pessoas que falavam a língua para que você pudesse avançar. E aí não parou, né, Fê? Foi fazer um curso aqui, um curso ali, e aí ficou 4 anos na Austrália, até que foi trabalhar de barista, né? E o barista é bom, porque você consegue praticar, você consegue ter uma imersão com a cultura australiana, consegue entender e fazer essa troca do intercâmbio. Afinal de contas, ela estava aqui para crescer e aprender. E foi isso que ela fez. Mas chegou aquele tempo, né? 4 anos aqui na Austrália, ai meu Deus, e agora? Quer saber? O tempo tá passando, eu vou voltar pro Brasil. E aí foi pro Brasil, voltou pra terra. Voltei pra terrinha. Lá, Paraná, né? Curitiba, sim. Foi pra Curitiba. E aí, sim, teve ainda assim uma vida lá, encontrou uma nova pessoa, um relacionamento. Mas a Austrália sempre ficou ali, né? Com aquela orelha. Pisa aqui uma vez, não tem tua Eu vida. falo isso. Olha, Eu falo, depois que você cruzar o oceano, não tem jeito mais. É longe, mas vem uma vez e fica pra sempre. E aí, Fê, aí você já voltou, né? Fazendo um curso totalmente estratégico, né? De realmente... Aliás, no Brasil você já teve uma oportunidade de carreira, né? Que foi, de repente, usar a experiência que você teve na Austrália de ensinar a outras pessoas. Então, o inglês já estava top, já virou professora de inglês, já começou a desenvolver uma carreira lá. Mas o bichinho da Austrália, como eu tinha dito, né? Falou, quer saber? Acho que eu não terminei esse ciclo ainda. Tem alguma coisinha para mim lá na Austrália. Volta para a Austrália. E aí já vem com um curso estratégico, que é realmente para poder se qualificar, né? Na área de ser professora de inglês. Sim. E aí as oportunidades foram, né? Foram se abrindo. Aí aquilo que você falou, de 50% planejamento e 50% deixa a vida me levar, né? Exatamente. E aí a Fê começa a dar aula aqui nas escolas, né? Numas escolas top, né? Então teve várias oportunidades, fruto, né, do que ela plantou, né? Ela realmente estudou, se qualificou, praticou, fez boas escolhas. E aí sim, né, Fê? Depois já estando estável aqui na Austrália, o inesperado aconteceu, que infelizmente foi uma perca familiar, né? E aí voltar pro Brasil, né, para poder dar um suporte para a família, para poder entender esse momento, veio uma pandemia no meio. Que aí o negócio, né, ferrou. Como que eu volto? Não, eu volto um dia. Deixa isso passar que um dia eu volto. Quando eu volto, um visto negado. E aí não é fácil, né, Fih? Porque aí as portas estão fechadas, começa a ter um monte de confusão. Mas, afinal de contas, a sua vida já estava sendo construída aqui. Já tinha um relacionamento sério aqui, uma pessoa te esperando. E a sua vida, afinal de contas, estava aqui, né? E aí, pra Nova Zelândia, né, Fê? Ficar lá, esperando e vai, investir nesse relacionamento. Show de bola. Tem que ter resiliência mesmo nessa história aí, né? Enfim, até que saiu, né, Fê? Quem aposta, quem investe, quem vai até o fim, a coisa acontece. Mais um exemplo da coisa acontece. E aí, quando volta, já volta num outro patamar. Realmente já se posicionando mesmo, né? E nesse período de esperas também, sempre mantendo a sua carreira, né? Em crescimento. E investimentos também, né? De qualificação, de entender quem é o seu cliente, de fazer cursos aí online para poder ajudar específico, não para todo mundo em geral, porque todo mundo, as pessoas não tem as suas dificuldades gerais, cada um tem as suas dificuldades, né? E aí fez esse design aí de cursos, né? Para as pessoas, para poder atender. Então, parabéns. Foi assim que eu conectei com você, que eu te vi na internet, ajudando brasileiros. Eu falei, cara, interessante, vou começar a seguir a Fê. E aí comecei a seguir a Fê, falei, nossa, que interessante, tem muito a ver com o que o nosso público hoje, com os propósitos que a gente também propõe para o nosso cliente, que é poder ajudar, qualificar, colocar nos trilhos. A gente tem um projeto chamado Imersão Austrália que eu compartilhei com você e tem muito a ver com o que a gente quer. Eu, né, como falei, também sempre conto a minha experiência, também tive meus perrengues, a Fê teve os perrengues delas e é por isso que a gente está aqui somando e tem essa experiência para ajudar. Mas a gente queria realmente brindar a sua história, que foi maravilhosa. Resumiu super bem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu Cheers. demais, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Até.